Olá, Shalom a todos. Hoje eu estou aqui para estar pregando mais uma vez essa tarde a palavra do soberano, do nosso eterno Criador. E o tema da mensagem é humildade, uma chave para a salvação da alma. Humildade, coisa que nesses últimos dias já não está sendo quase muito praticada, né? A própria palavra do Criador fala muito sobre humildade. O próprio Messias nos ensinou a sermos humildes. Humildade em tudo, em cada ato e ação nossa, diante dos nossos irmãos, diante dos nossos amigos, diante dos nossos filhos, diante dos nossos pais, porque a humildade ela é a chave para a salvação da nossa alma. Porque se existe humildade, não tem como se existir a salvação. E hoje eu quero estar compartilhando, estar pregando aqui hoje essa mensagem e outras coisas também que me foram reveladas pelo Espírito Santo através das suas palavras, através da sua escritura, né? Através da Bíblia Sagrada, espada, né? Escrita pelo nosso eterno Criador, único, né? E foi deixada cada palavra, cada versículo. Quero convidar você que está entrando, não somente entrar, tá? Mas abra teu coração, teus ouvidos. Permita que essa mensagem adentre o teu interior. Saiba ouvir. Seja humilde em escutar. Porque é muito bonito na presença do grande eu sou quando a igreja ela sabe com humildade ouvir, né? Cada instrução dada pelo Espírito Santo, cada mensagem pregada pelo Espírito. E eu quero convidar você nesse momento para ouvir essa pregação. Eu quero dar início aqui, começar a leitura no livro. Ontem me foi revelada muitas coisas. O livro de 2 Reis, capítulo 1. O julgamento do Eterno contra Acasias. Aquela época quando o Eterno julgou, né, o rei Acasias pelos pecados, pelos erros. Mas o que tem a ver? Você pode estar até perguntando, mas o que tem a ver o tema da mensagem com o que você vai falar agora, com o que você vai ler aqui agora? Meu irmão, o tema da mensagem é esse que você está vendo que está escrito aí. Mas o Espírito Santo do Eterno, ele pode nos usar conforme ele quer, do jeito que ele deseja usar. Se ele quiser falar sobre bênção, ele vai falar. Se ele quiser ministrar sobre a segunda vinda do seu filho,
o nosso único suficiente Salvador, ele pode fazer. Se ele quiser falar sobre julgamento, ele vai ministrar. Se ele quiser usar um profeta seu, que ele mesmo levantou para profetizar, ele pode fazer, porque ele é dono da palavra, ele é dono do vaso, ele é o oleiro, né? E nós somos apenas um vaso nas suas mãos. E eu quero primeiro aqui estar pregando aqui sobre o livro de 2 Reis, coisas que ele tem trazido assim a luz, ele trouxe a luz para mim, cada revelação. Então, por isso que eu venho aqui para compartilhar cada revelação que foi trouxe a luz da parte do Espírito Santo. E se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 18. E as Escrituras nos diz deste exato jeito, dessa exata maneira. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebude, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Eterno disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles acaso não há um Criador em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebude, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Eterno: você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou, e digam-lhe: assim diz o soberano: acaso não há Criador em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebude, deus de Ecrom? Por isso, você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhes disse: homem do Eterno, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se eu sou criatura do Criador, que desça do fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem do Pai, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se eu sou um homem do Eterno, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, o fogo do Criador desceu do céu
e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu um monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: Homem do Pai, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Criador disse a Elias: acompanhe-o. Não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Eterno: acaso não há um soberano em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebude, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Criador anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafa. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Glórias ao soberano Criador. O julgamento do Eterno já começou, já faz bastante tempo. Mas infelizmente somente quem está vendo são os despertos, aqueles que saíram da profundidade do sono, da profundidade do sono profundo. O Eterno, ele tem dito que o seu julgamento iria começar a partir de dentro da sua casa, de dentro do lugar aonde todos se reuniam. E isso foi uma profecia que hoje se cumpriu. O julgamento do Eterno contra o seu povo por causa dos muitos pecados, por causa da consequência do erro, por causa da consequência de tamanha iniquidade. E hoje a humanidade e os povos, as tribos, estão sentindo o peso da mão do soberano, porque tem se esquecido completamente do Eterno, que foi Ele quem retirou cada um do Egito, do lugar onde se encontravam. E hoje, nesses últimos dias, as coisas têm se agravado. E daqui em diante as coisas, a tendência das consequências é só piorar. Mas infelizmente ainda existe uma maioria que acha que este julgamento do Eterno, esta consequência do pecado, da iniquidade,
vai amenizar. Só que isso tudo que a gente está passando não se vai amenizar. Porque a própria palavra do Eterno, do nosso amado Criador, diz que a tendência das coisas daqui para frente em diante, a tendência das coisas é só piorar. A única coisa que nos resta, meus amados, é se apegar com o Eterno, é seguir a nossa trajetória na sua presença. A paz, Shalom, igreja, Shalom. Seja bem-vindo a essa live, que você seja abençoado através dessa palavra. Que você seja edificado, meu irmão, através dessa mensagem. A tendência hoje em dia é só cada vez mais piorar. A tendência nos últimos dias, hoje, agora, meus amados irmãos, só é piorar. As coisas só vão estar piorando, só vai se apertar ainda mais. A nossa missão é se apegarmos ao Eterno, é mergulhar profundo na sua presença, é buscar graça, buscar poder, buscar conhecimento, permitir que o Espírito Santo venha instruir, ensinar, orientar. A nossa trajetória aqui na Terra, dos seres vivos, é seguirmos sendo fiéis ao Criador. Cada um de nós temos uma trajetória. A nossa trajetória, cada trajetória de um ser vivo é diferente. Eu tenho uma trajetória e você tem outra trajetória. Eu tenho um chamado e você tem um outro chamado, um chamado diferente do meu. Fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para sermos vasos humildes, reconhecendo em todo momento que precisamos do Criador para nos capacitar, porque a nossa capacidade, meus queridos, vem através do soberano. A nossa capacidade, ela não vem por meio de estudos profundos, que muitas das vezes quem ama estudar com profundidade faz. O nosso conhecimento não vem dos anúncios que recebemos. O nosso conhecimento não vem por meio de homens, mas o nosso conhecimento profundo, quem gosta de sempre estar buscando conhecer um pouco mais de cada coisa, fazer toda aquela trajetória de conhecimento, ela vem do Eterno. Sabe, o conhecimento, para quem não sabe, é algo muito esplendoroso. O conhecimento é um tesouro deixado pelo nosso Pai Celestial. Nós temos um tesouro. Em primeiro lugar, presta bem atenção, nosso tesouro é o Messias. A presença dele em nossas vidas vale muito mais do que qualquer outra coisa aqui nesse mundo.
A presença do nosso Salvador vale mais do que um carro, do que uma casa, do que dinheiro, do que qualquer coisa que aparecer diante do nosso caminho. E o conhecimento foi deixado por Ele. Ele mesmo tem o conhecimento. Ele mesmo tem o conhecimento verdadeiro, da qual o mundo não tem. Só que, infelizmente, as pessoas elas têm preferido buscar conhecimentos que só tem somente com o Criador, com o Soberano, em outros lugares, em lugares onde não se existe o conhecimento que só o Eterno tem. E por isso, as pessoas, ao buscar conhecimento em outro lugar, ao buscar o conhecimento em outro lugar, elas acabam se perdendo, elas acabam caindo em tentação, elas acabam, perdendo, elas acabam saindo como derrotadas, elas acabam se desesperando no meio do caminho, elas acabam também desistindo, aceitando as armadilhas do inimigo, Nesses últimos dias a gente está vendo muitas pessoas indo para um caminho que não é o caminho verdadeiro da salvação, aceitando 100% toda a profanação que Satanás está implantando, empurrando diante da nossa vista, diante de nós. Eu tenho visto ultimamente, meus queridos irmãos, as pessoas aceitar a profanação. As pessoas estão sendo compradas. O próprio Espírito Santo me revelou através da sua palavra, da sua divina e poderosa palavra, que as pessoas, que o seu povo se vendeu, se corrompeu, se vendeu aceitando, aceitando as coisas empurradas a goela abaixo pelo diabo, E eu quero dizer para você, meu irmão, o Espírito do Eterno me trouxe aqui para dizer para você, enquanto eu estou pregando a palavra do Criador, eu também estou sendo edificada. E o Espírito do Messias me trouxe aqui e me fez gravar essa live para te dizer: siga a tua trajetória, mas siga a tua trajetória sendo permanentemente fiel ao Criador. Haja o que houver, não importa o que aconteça, aceite, dê as boas-vindas ao Pai. Apresente tudo o que você tem, tudo o que você tem recebido, apresente ao Criador. Se você desejar no seu coração algo, consulte o Criador. Entre na porta do secreto, feche, fique em secreto, ore em secreto, com a boca fechada, no pensamento, Porque eu tenho aprendido assim, ao orar a gente tem que orar na nossa mente. Não orar em alta voz, pois o inimigo ele está em todo momento nos cercando, tentando procurar encontrar e ouvir a nossa conversa. Cada palavra que a gente libera da nossa boca em alto bom som, nas nossas petições ao Criador, o inimigo está ao nosso redor, só querendo entender, querendo buscar, para depois ele apresentar
para nós e a gente pensar que é o Eterno trazendo aquilo que a gente pediu na sua presença. Tome bastante cuidado ao orar. Feche a porta do seu quarto, se tranque, esteja sós, escolha estar só. Tenha intimidade com o Eterno, busque a presença do Criador, peça as orientações do Espírito, que eu te garanto que ele vai te orientar em cada situação, em cada detalhe, em cada dificuldade que você pode estar passando, não sei. E deixe ele agir. Entregue nas mãos dele e deixe ele agir. Não se meta onde você não é chamado. Porque infelizmente as pessoas elas se metem aonde elas não são chamadas. Elas se metem a fazer coisas que não foram chamadas para fazer. E quando elas se metem a fazer coisas que elas não foram chamadas para fazer, elas acabam quebrando a cara, né? Elas acabam errando, elas acabam caindo em meio à trajetória e pecando contra o Eterno. E fazendo coisas que não agrada o coração do Altíssimo. E por isso ele me trouxe aqui para te dizer, e ele fez você vir até aqui para ouvir essa mensagem, para você não somente ouvir, mas escutar, permitir que essa palavra do próprio Criador entre dentro do seu coração. Está ouvindo? Está ouvindo? Nós vamos ver, meus amados irmãos, mais coisas, muito mais coisas fortíssimas diante dos nossos olhos. Isso tudo que a gente está passando é somente um princípio das dores, mas ainda isso não é o fim. Ainda falta muita coisa ainda para acontecer. Isso é só o começo de tudo, é o começo do Apocalipse, é o começo do princípio das dores, é o princípio das dores de parto. Ainda tem muito mais coisas ainda para acontecer na Terra. E enquanto as outras coisas não acontecem, vamos continuar firmes e fortes na presença da rocha. Porque é isso que o nosso Rei deseja de nós, que venhamos buscar. Esquecer das coisas que passou, né? E buscar a sua presença com intensidade. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo está falando aqui através dessa live. Vamos seguir essa jornada, eu e você. Vamos seguir essa jornada juntos, de mãos dadas, porque nosso Mestre está voltando. Nós não sabemos quando ele irá retornar, mas nós temos que estarmos preparados e cientes que essa é uma das promessas que não vai falhar. O Pai, ele não falha em suas promessas. Ele pode tardar, mas falhar ele não falha. Não vamos permitir que o pecado consuma nossas vidas, que tenhamos humildade, porque humildade é a salvação para a alma. O humilde, ele é salvo. O humilde, ele não cai fácil. Não. Eu tenho aprendido com o Espírito que o humilde, o Espírito se revela com tamanha facilidade. O humilde, ele tem acesso a tudo no espiritual.
tô sentindo a presença dele aqui, sabia? Eu tô sentindo a presença do Espírito Santo do Criador. E é ele que tá falando aqui, é ele que tá me dando a capacidade, ele que me deu a oportunidade de estar fazendo esse vídeo aqui, essa live. É a hora de a verdade ser pronunciada. É hora da gente pedir ao Espírito Santo muita sabedoria para enfrentar o mal que está por vir na terra. Ah, mas o mal já está aqui. O mal já está implantado faz tempo. Eu sei que ele está implantado aqui. Ele está plantado aqui. Perdão, implantado não. Ele está plantado aqui na terra. Né? Ele está plantado aqui na terra. Eu sei que ele está. Só que daqui para frente, daqui mais em diante, esse mal que está plantado aqui, que foi permitido pelo Criador, pelo Eterno Soberano, vai se intensificar cada dia mais. E a nossa jornada deve ser de preparo constante, preparo contínuo, sem cessar, meus queridos. Sem cessar, escute. O julgamento do Criador já começou faz tempo. A hora do conserto chegou. O tempo de se consertar o altar chegou e é agora. Entenda que a hora de se consertar é agora. Mas ultimamente as pessoas elas estão ligadas no mundo, nos Jogos Olímpicos aí que tá rolando aí, nos banhos, estão nas praias, estão lanchando, estão passeando, estão nas festas e não está percebendo nada dos planos malignos do inimigo. Não estão percebendo que essas coisas são sinais da volta do rei. As pessoas elas estão apegadas ao mundo, estão amando mais o mundo, estão mais desumanas do que elas são, do que elas eram, no caso, perdão. O amor de muitos se esfriou, mas não de todos. Não de todos. Tem um louvor que diz assim: mesmo que o mundo inteiro ao meu redor venha esfriar o amor, que o meu amor continue ainda pegando fogo. Mesmo que no louvor, mesmo tem um louvor que tem essa letra, mesmo que que as pessoas ao meu redor venham estar frias, que eu venha sempre estar em amor, servindo aquele que me chamou, aquele que me escolheu, aquele que me despertou, aquele que me acordou para a realidade, né? Mesmo que as pessoas ao nosso redor, parentes nossos, sei lá quem, etc., eu não sei, não acreditem em nós, não creem naquilo tudo que nós falamos, que não somos nós mesmos falando, mas que é o próprio Espírito do Criador falando através de nós. Mesmo que estes aí não entendem, não venham entender, não compreendam,
compreendem, não enxergam a verdade, mesmo que negue, mesmo que rejeite, nós temos que fazer a diferença e fazer nossa parte. Ouviu? Nós temos que atender o convite do soberano, o chamado do Criador, porque é Ele que nos dirige, né? E eu estava, ao ler aqui, anteontem, eu sempre estou meditando nas Sagradas Escrituras e sempre o Espírito Santo tem me revelado várias e várias coisas, uma mais triste que a outra, que tem vezes que me pego até em lágrimas. Ultimamente eu tenho visto um amigo aí compartilhando nas redes sociais sobre a tal Jurema, aquele negócio lá que muitos confiam, né? Estão confiando, muitos estão idolatrando isso aí. Não pode falar porque senão a live é censurada, porque já tenho levado bastante censura ultimamente, agora que parou um pouco, mas de vez em quando eu tô postando alguma coisa, eles barram as coisas que tenho compartilhado aqui pela rede social, aqui pelo Facebook. E essas pessoas, elas estão idolatrando uma coisa que não é real, uma coisa que não é a salvação para esse problema que está se agravando na humanidade. Isso é apenas o começo para a marca, né? Para aquilo lá, para o começo de tudo, para quando chegar a hora de ser marcado, é um preparo físico, né? Estar preparado para receber esse troço, porque na verdade isso é um troço. E o Espírito do Criador, ele tem me falado que a hora da prova chegou. E nós iremos, meus queridos irmãos, sermos provados de todo tipo, de toda forma. A hora da provação chegou. Nós iremos sermos provados em nossa fé de todo jeito, de toda maneira. E o nosso dever, a nossa missão, sabe o que é? É se apegar com Ele, é se apegar com o Messias, é pedir orientação do Espírito do Messias para não cairmos na tentação de escolher a armadilha maligna das trevas apresentada pelo inimigo. Porque se a gente está com o Eterno e aceita a profanação do diabo, é a mesma coisa do que você apoiar as coisas mundanas. Líderes que apoiam essas coisas não passam de líderes, não são líderes, não passam de pessoas corruptas, pessoas malditas, que estão se amaldiçoando e estão levando muitos à prática da mesma maldição. Fique atento. O Eterno diz a nós: fiquemos atentos, todo momento em vigilância, constantemente em vigilância, para não cairmos na tentação do maligno, para não sermos destruídos, para não sermos tentados, para não fazermos o mal contra o nosso Criador.
contra aquele que nos chamou, contra aquele que nos ama, contra aquele que deseja nos salvar. Que venhamos ficar sempre 24 horas atento para não mancharmos as nossas vestes. Infelizmente, muitos crentes estão com suas vestes manchadas, têm manchado as suas vestes por terem aceitado a profanação do diabo. Aleluia! Glória ao soberano Criador. Aqui nesse capítulo do livro de 2 Reis, primeiro, fala sobre o julgamento do Eterno contra Acasias. Quem era Acasias? Acasias era rei. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Tem muitos se rebelando contra o Altíssimo. Tem muitos que se rebelam com muita facilidade. Não pode falar a verdade porque já vai se rebelando contra ela. O Criador, ele não pode dar oportunidade para o seu profeta falar, para o seu profeta pregar a sua palavra, que é verdadeira, que já está machucando quem vive em pecado. E aqui fala sobre o julgamento do Criador, do nosso Pai Celestial, contra o rei Acasias. E o Espírito Santo, ele trouxe ao meu coração essa revelação ontem pela noite. Sempre estou meditando nas Escrituras, nunca deixo de meditar nela. E ontem à noite ele me trouxe essa revelação a mim através desse versículo, de outros aqui que eu vou ler, tá? Que o julgamento dele irá somente se intensificar com ainda mais intensidade em 2022 em diante. E a nossa missão, meus queridos irmãos, é se apegar com ele, é estar na sua presença, é mergulhar na presença do Espírito, é buscar óleo e azeite, é se aprofundar, é buscar cada dia mais o conhecimento do soberano e aplicar o conhecimento do soberano em nossas vidas, sem cessar. Porque o julgamento do Eterno já começou já faz tempo. Mas só quem está atento e ligado ao espiritual são somente aqueles que permitiram serem despertados. Porque o resto estão indo tudo para o abate, para o abatedouro, para o matadouro, e não perceberam ainda que estão indo para lá. Infelizmente está sendo assim. Muitos estão aceitando a profanação porque pensam que essa porcaria de profanação vai salvar e libertar desse negócio que está assolando a humanidade. E quando se é falada a verdade, muitos vêm com pedras na mão, com críticas, com palavras de arrogância, de ignorância. Por causa da iniquidade é que o mundo está sentindo o peso do juízo do Altíssimo. É por causa da iniquidade do homem, por causa da ignorância, do egoísmo, da soberba, né? Que todos estão dessa forma, e por um se paga a todos. Aleluia. Em 2022 será um ano tumultuoso. Muita coisa ainda vai acontecer.
Muito e muito e muito ainda vai acontecer no planeta Terra. E o nosso dever é se apegar cada vez mais na presença do grande eu sou. É buscar cada dia mais a presença dele. É habitar na sua presença, porque quando se habita na presença do Eterno, nós encontramos a verdadeira segurança. Ele é a verdadeira segurança. Ele é o escudo verdadeiro. Ele é refúgio para todo aquele que deseja encontrar refúgio. Que fique claro isso aqui que está sendo dito. Que fique claro isso aqui. Eu quero estar também compartilhando o livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1, 3, 6 e 10. Não duvide dessas palavras. Não duvide dessas palavras que estão sendo liberadas aqui, neste momento. Você que está aí acompanhando essa live, não duvide. Porque o Espírito Santo é que está falando aqui através da minha vida. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, 3, 5, 6 e 10 nos diz desta forma, deste exato jeito aqui. Quando o Eterno levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Criador me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Eterno e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Criador vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Olha a pergunta. Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Criador me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Eterno e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Criador vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Olha lá a pergunta de novo, 2 vezes já, pela 2ª vez. Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Criador me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Eterno e por tua vida, que não te deixarei só. Então partiram juntos. Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. E o Espírito Santo me trouxe ao meu coração essa revelação, que o Criador ele continua usando os seus profetas para falar dos sinais proféticos, para falar das coisas macabras que estão por vir, para falar das coisas que estão vindo aí, dos acontecimentos, dos fatos e de cada plano da elite satanista, da elite globalista, da NWO.
para esse mundo que vivemos. Em geral, né? Em geral, para o mundo em geral. E etc, e etc, e etc. Eu até coloquei no papel aqui, até coloquei na minha Bíblia. Mas as pessoas continuam dizendo assim, dessa forma como Eliseu falou. Sim, nós sabemos disso tudo que vai acontecer. Nós sabemos de todas as coisas que está por vir, de vários sinais proféticos, de vários planos que está sendo apresentados aí diante das nossas vistas. Sabemos de tudo que está por vir, sobre toda a terra. Mas não falem sobre isso, não. Continuam então seguindo suas vidas, como se tudo fosse normal, como se todas as coisas viessem se normalizar tudo de novo, como se tudo viesse voltar ao normal de 2019, como era. Como era naquela época, antes de tudo isso aí acontecer, de tudo isso assolar a humanidade. Quando chegar a hora final do Messias, ressurgir dentre as nuvens com poder e glória, aí é que eles vão pedir o Espírito, que possa os ajudar, e etc. Só que aí então o Messias responderá: o pedido de cada um de vocês é difícil. Se vocês tivessem ouvido naquele dia, esses todos que negaram a verdade, eles vão falar, e então o Messias responderá: o pedido de todos vocês é difícil, bastante difícil. Se vocês tivessem ouvido, dado ouvidos, escutado com atenção a mim através dos meus profetas, aqueles que eu levantei, que vocês chamavam disso, daquilo outro, dizendo para se prepararem, teriam o pedido concedido. Pelo contrário, não terão o pedido de vocês atendido. Sigam então a vida de vocês aí. É assim que o rei vai falar para esses que negaram a sua palavra, que negaram a sua verdade, que continuam negando, né? Que acham que tudo isso é história da carochinha, né? É conto de fadas, é teoria da conspiração, né? A verdade, ela, nesses últimos dias, eles taxam como uma teoria da conspiração, como algo que não é bom, como algo que não é agradável, como algo que é ruim. A verdade para esse sistema sempre vai ser dessa forma como eu falei aqui agora. Sempre vai ser taxado como algo ruim. A verdade, ela se passou nesses últimos dias que vivemos, a verdade, ela se passou a ser o erro. Os ensinamentos verdadeiros se passaram a ser ensinamentos errados. Os ensinamentos errados se passaram nos últimos dias que vivemos, se passaram a ser ensinamentos corretos. Presta atenção que o erro, ele não conduz ao acerto, mas o erro conduz, pelo contrário, ao próprio erro. Que fique claro isso aqui. Quem tem ouvidos, pois que escute, que saiba ouvir o que o Espírito Santo do Eterno está falando aqui. Não seja induzido pelo erro. Não conceda que o erro venha habitar a sua vida espiritual, que venha fazer você te sair da presença do correto. Deseje estar sempre na presença daquilo que é certo, porque o Mestre está voltando, e se você continuar a querer persistir, estar no erro, praticando aquilo que é errado, você será deixado para trás. Você será deixado para o trás e será esquecido. Não entrará
nos céus. Já falei aqui, vou voltar a falar de novo no livro de Apocalipse. Vou estar compartilhando novamente esse versículo. Sei que muitos não gostam do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse ele é verdadeiro. Ninguém gosta mais da verdade. Preferem mais a mentira. E para esses que amam a mentira, compartilhe essa live, meu amado irmão. Por favor, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito Divino, para que almas sejam alcançadas. Aleluia. Não deixe sentir no seu coração não, mas compartilhe a live. Não duvide dessas palavras. O Espírito Santo, eu creio que quer falar com alguém mais. Por isso que agora estou deixando minhas lives em público. Porque o Espírito Santo ele havia me dito: filha, deixa suas lives em público. Não pregue somente para você e para quem está na sua linha do tempo, mas pregue para todos, para o público. E eu sim estou fazendo. Mesmo que venham me criticar, venham falar coisas terríveis para mim não me interessa crítica. A mim não importa quem me critica. Não está falando para mim. Estão pecando contra o Eterno. Apocalipse 22, aqueles que não vão entrar nos céus, serão esses aqui. Felizes os que lavam as suas vestes. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 e 15. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Os homossexuais, né? E outras coisas que o Eterno abomina, que é abominável aos olhos do Pai Celestial. Nenhum desses vai entrar nos céus. Ficarão para fora, do lado de fora. Não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. É o próprio Mestre que diz, através da sua palavra. Quem não é limpo, que se procure se limpar. Quem está na lama, que procure sair da lama, procure o Mestre, procure a salvação. Deixe o Messias, através do seu Espírito, entrar sobre a sua vida, transformar você, para a honra e glória do próprio nome dele, para a honra dele mesmo. Deixe o Salvador mudar a sua vida, transformar você, te fazer uma nova criatura, uma nova pessoa, te transformar, mudar a tua vida. Aleluia. Fazer de você uma árvore da vida, que dê bons frutos. Deixe ele resplandecer através de você. Deixe ele brilhar. Não tenha medo, viu, de brilhar. Porque teu brilho não provém de ti próprio, mas provém do Eterno. Seja sal da terra. Seja luz em meio às trevas.
Porque foi para isso que eu e você fomos chamados, para sermos sal da terra e luz em meio às trevas, em luz aonde existe escuridão. Viu? Amém? Glória ao Pai, ao Filho. Aleluia. Aleluia. O rio da vida está correndo. Pegue ele. Mergulhe nele, no rio da vida. Quem é o rio da vida? É o próprio Salvador. Aleluia. Aleluia. Sabe, quando ele me revelou isso aqui, meus amados, sobre o livro de 2 Reis, capítulo 2, eu até achei graça quando ele me falou. Eu até achei graça sobre isso, sobre esse negócio aqui. Que o Criador continua usando seus profetas, mas o povo está dizendo, não vamos falar sobre isso não. Para que falar sobre teoria da conspiração? Para que falar sobre isso? Isso é conspiração, isso não existe. Isso não vai acontecer. Vamos falar mais sobre isso aí não? Tem que ser falado sim sobre isso. Tem que ser despertado isso aí. Em primeiro lugar, a gente tem que pregar a salvação do Mestre. Temos que falar a respeito da salvação, sim. E isso eu concordo, sim. Não temos que deixar de falar sobre a salvação do Criador. Não devemos se esquecer da palavra do soberano. Mas também a gente tem que falar, sim. Despertar, sim. Falar a respeito dessas coisas que regem este mundo. Não interessa, não importa se a pessoa quer ouvir, se ela ouvir ou não ouvir. Nós temos que fazer a nossa parte, porque naquele dia nós seremos cobrados por cada coisa feita e não feita. Que fique claro isso aqui. Eu já ouvi foi gente dizer, não volta não, tomara que o Messias nem volte. Já ouvi gente falar isso. Crentes falarem isso. Que crentes que se diziam serem servos do Altíssimo. Eu já ouvi falar isso daí. Tomara que o Messias não volte. Tomara que esse Messias nem venha. Tomara que ele nem venha retornar para cá. Mesmo que essa criatura venha dizer que o Messias não venha voltar, tomara que ele não venha retornar, mas ele vai voltar, ele vai retornar de novo para cá. Ele vai. Querendo nós ou não querendo nós, ele vai retornar sim. E eu anseio por a espera do meu amado, da minha alma. Se eu pudesse agora mesmo ir para lá, estar com ele, eu iria. Só que não posso. Porque aqui embaixo, essa porcaria de mundo já não presta para nada mais aqui. Só estou aqui porque ele está permitindo eu estar aqui, porque eu tenho uma missão aqui. Eu tenho uma missão aqui. Tá? Eu tenho uma missão aqui. E eu não vou abrir mão desta missão que foi dada por ele para mim. Honra e glória e louvor somente para ele, longe de mim. Eu não quero nada do meu Pai para mim. Não quero nada dele para mim. Honra e glória, louvor, adoração só para ele. Para mim não quero nada. As almas que vier a mim, eu não quero para mim. Tudo para ele, longe de mim. Tudo para ele.
Ele é o único digno de todo o meu louvor, de toda a minha adoração. É o único digno de tudo que eu fizer. É somente Ele e mais ninguém. Segundo a Reis, capítulo 2, versículo 19 e 22, que fala sobre a purificação da água. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-me para mim. Olha só. E tragam-na para mim. Quando a levarem, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Eterno: purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. A água é fluoretada, né? Eles colocaram flúor na água, né? Por que eles colocaram isso? Para tornar o rebanho, né, mais manso, aceitando tudo fácil. Por que eles estão jogando veneno nas águas, flúor nas águas? Eles estão jogando flúor nas águas para que as águas não sejam boas e para que a terra se torne improdutiva. Essa é a verdade de tudo. Tem gente que diz assim: eles estão colocando isso daí para melhorar a nossa vida. Melhorar a nossa vida? Aonde já se viu que o inimigo deseja, com seus planos malignos, melhorar a nossa vida? Aonde já se viu que Satanás quer o nosso bem? Jamais ele quer o nosso bem. Ele quer nos prejudicar, nos matar com a doença, com suas doenças malignas, com suas doenças nojentas. Felizmente tem um povo cego que ainda pensa que a ciência é para nos ajudar. Meu amado, saiba você que a ciência, ela não está aqui para nos ajudar em nada. A ciência, ela foi comprada. Ela foi comprada pelo maligno. Ela foi corrompida. Ela tem muitas coisas de simbologias ocultistas. Vou falar. E ela não tem nada do eterno. Ela não tem nada do Criador das nossas vidas. A ciência não quer o bem de ninguém. Pelo contrário, ela deseja a morte de todos do planeta. E ainda tem gente que diz assim: nossa, a ciência está aí, eu confio na ciência. Infelizmente tem muitos que confiam nessa porcaria de ciência. Eu não confio nessa ciência. Não confio e não acredito em nada que elas apresentam. Não acredito em nada a respeito dessa ciência fajuta. Porque essa sujeira de ciência não vale nada. Não vale o cão que o gato enterra.
Abre o olho. Acorda, desperta. Desperta, é hora de acordar. Tá dormindo no sono ainda, continua, é? Vai acordar, vai despertar. Procure pesquisar. Mergulhe, vai adiante. Busque conhecimento com o Eterno. Deixe Ele abrir sua mente. Deixe Ele se revelar a você. Aprenda com Ele. Não aprenda com homens aqui não. É melhor aprender com o Criador do que com os homens, porque o Criador ele tem muita coisa para nos ensinar. E o homem, ele só quer tirar de nós o conhecimento. Ele não quer que nós venhamos saber do conhecimento de forma alguma. Porque o homem, os líderes religiosos, o teu líder religioso, ele não quer que você aprenda. Ele quer que você morra no pecado. Ele deseja que você se afunde na lama. É isso que o sistema religioso quer. Que a nossa visão não venha a ver a verdade. O sistema religioso, ele se diz servir ao Criador, mas não serve o Criador. Pelo contrário, serve o mal. Homens que começam com a letra M, que eu acho melhor nem falar aqui. Filhos das trevas, filhos de Belial. O sistema religioso são filhos de Belial, meus amados. Não creiam no sistema religioso. Creiam no Mestre, o único nosso Salvador, Messias Emanuel. Aleluia. 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 E só. Está aqui já a pregação. Você seja edificado, que o Espírito Santo fale ao melhor ao teu coração através dessa palavra. Que você venha ser edificado. Porque a humildade, seja humilde, porque a humildade, ela é uma chave para a salvação da nossa alma. Seja humilde. Porque a humildade é a chave para a salvação da nossa alma. Vou repetir novamente aqui para fechar essa live. A humildade é a chave para a salvação da nossa alma. Shalom, e que o Eterno abençoe a sua vida. Em nome do Pai e do Filho